A gente vai seguir aqui agora falando de um assunto tristíssimo. Ontem, um país inteiro cantou o soneto da separação, né? De repente, do riso fez-se o pranto. Eu estou falando da notícia aterradora da morte do ator, diretor, produtor, roteirista, um artista dos mais completos que já apareceu na nossa constelação. Paulo Gustavo morreu na terça-feira em decorrência de complicações da Covid-19. Ele vai ser cremado amanhã. Raquel Amorim vem para cá trazendo as últimas informações dessa notícia horrível, né, Raquel? Ontem, assim, estava aqui falando agora há pouco com o nosso pessoal, o Leandro, a Renata, sobre como a realidade se impõe, infelizmente, né, a esse tipo de embate político besta. E essa é a face mais trágica da realidade, né? As pessoas que a gente perde, pessoas que tinham tudo, deixando 2 bebês de menos de 2 anos de idade. Paulo Gustavo, com todos os recursos que tinha à mão, com toda a estrutura, lutou mais de 50 dias, não resistiu. A gente teve que dizer um adeus muito sentido para essa estrela, né, da comédia brasileira. Sem dúvida, Dani, todo mundo consternado aí com essa morte de Paulo Gustavo aos 42 anos, uma pessoa alegre, que cuidava da saúde, enfim, teve acesso, como você disse, aos melhores tratamentos e, infelizmente, não resistiu às complicações causadas por esse vírus tão traiçoeiro que vem crescendo tanto e assustando tanto. Bom, a família de Paulo Gustavo optou por não ter velório. A cerimônia de cremação, como você disse, Dani, vai ser nesta quinta-feira, restrita a familiares e amigos próximos. O local vai ser mantido em sigilo para evitar aglomerações em função da pandemia da Covid-19, reforçando então que o ator, comediante Paulo Gustavo tinha 42 anos, ficou internado por 52 dias. E travou uma verdadeira batalha contra a Covid-19. Quem está acompanhando esse dia de homenagens, de despedida, é o repórter Pedro Duran. Traz mais informações ao vivo para a gente. Pedro, boa tarde para você. Oi, Raquel, tem que até respirar fundo, né? Boa tarde para você, para Daniela e para quem acompanha o 360. A morte do Paulo Gustavo pegou todo mundo de surpresa, porque no último domingo, quando ele apresentou uma melhora, havia expectativa de que ele pudesse sair dessa. Foram 52 dias, como a Daniela dizia, de batalha contra a Covid-19. Paulo Gustavo mostrou sinais de força aqui dentro desse hospital, na zona sul do Rio de Janeiro, e conseguiu ter interações com familiares no domingo, quando teve essa melhora, como eu disse. O carro com o corpo dele saiu aqui do hospital por volta da 1h30, 1h40 da tarde de hoje, para levá-lo para onde será realizada a cerimônia de cremação amanhã. Isso porque, como você dizia, Raquel, a família decidiu não divulgar o local onde isso vai acontecer, porque de tão grande que é a onda de homenagens a Paulo Gustavo, eles ficaram com receio de que isso pudesse causar aglomeração, e aí, justamente por conta da pandemia que acabou tirando a vida de Paulo Gustavo, optaram por não divulgar o local dessa cremação, dessa cerimônia que será realizada para o ator, diretor, que aos 42 anos deixou o Brasil consternado. Várias autoridades, políticos, músicos, pessoas da cultura, do entretenimento se manifestaram em redes sociais, fazendo homenagens ao Paulo Gustavo. Eu queria contar um relato pessoal rápido para vocês. A minha irmã trabalha com crianças autistas, ela é psicóloga e disse que muitos meninos ficaram tristes hoje porque o Paulo Gustavo, o humor dele, a comédia dele ajudava no tratamento dessas crianças autistas. Eles têm uma restrição de comportamento, gostam de coisas muito específicas, e o Paulo Gustavo era uma das pessoas que ajudava a fazer com que essas crianças tivessem um enfrentamento da doença. Então a gente vê agora os políticos tentando dar nomes a ruas, a teatros, mas nada certamente vai ter a grandeza que teve Paulo Gustavo em vida e que vai continuar tendo com a obra, o legado que ele deixa depois de partir para todas essas crianças, todas essas pessoas que conseguiram ter um pouquinho do que foi o Paulo Gustavo. O Thales Bretas, dermatologista, marido dele que é médico e com os 2 filhos acompanhou cada minuto, cada passo aqui dessa evolução e, infelizmente, da morte do Paulo Gustavo, postou uma mensagem nas redes sociais, ainda agradecendo pelas muitas mensagens de carinho que recebeu. Diz que não conseguiu dar conta de responder todo mundo, mas convocou as pessoas para as 8 da noite hoje aplaudirem Paulo Gustavo em homenagem à vida que ele teve. Daniela e Raquel.
Perfeito, Pedro. Vou aproveitar então, vamos trazer aqui então um relato completo, Pedro, dessa postagem do marido do Paulo Gustavo. Como o Pedro falou, ele é médico, é dermatologista, Thales Bretas, escreveu um texto então na internet após então a morte do marido. O Thales destacou o seguinte, que os 7 anos que viveu ao lado de Paulo Gustavo foram muito importantes, disse que está sendo muito difícil processar o que aconteceu. O marido do ator também afirmou que espera passar o legado de generosidade, de afeto, de alegria e de amor de Paulo Gustavo adiante. Ele declarou que está vivendo um turbilhão de sensações e, claro, agradeceu pelas orações e pelo amor dos fãs. Houve então esse chamado para um aplauso ainda hoje à noite. A gente viu uma amplíssima repercussão ainda na noite de ontem, logo após a confirmação da notícia que o Brasil não queria receber. O ator Fábio Porchat lamentou a morte do amigo, do Paulo Gustavo, disse que não vai deixar o legado dele acabar. Vamos ouvir. O Paulo é o que o Brasil tem de melhor. Uma pessoa que vem do nada, com todas as dificuldades, e vence pelo talento e chega onde chegou, no coração de cada um no Brasil, desses 210 milhões de habitantes, pelo talento puro, pelo dom único dele. A gente não precisava disso agora. O Brasil não precisava de mais um golpe como esse. Mas a gente tem que seguir firme. O Paulo foi, mas a gente não deixa ele ir. A gente vai ficar com ele aqui. Com os filmes, com as peças, com os programas de TV, a comédia. Pega o bastão do Paulo aqui e segue para não deixar o legado dele acabar.